Olá, amantes de terror. A história que irei contar hoje é bastante conhecida pelo mundo. Talvez você nunca tenha ouvido falar no Tinder, um aplicativo de relacionamento que ficou bastante conhecido no ano de 2020. E se algo semelhante já aconteceu com você, mande para o nosso canal, iremos adorar contar a sua história. Sem mais delongas, vamos para as histórias de hoje. Marissa tinha 23 anos quando deu match com quem ela pensou ser um cara da cidade de 25 anos chamada Luke. Os dois estavam conversando no Tinder e aparentemente se deram bem, então trocaram números depois de enviar mensagens de texto por um tempo. Enquanto falavam sobre música e esportes, o bate-papo mudou para um tom mais sexual. Marissa estava no Tinder em busca de algo casual, sexo, e quando esse assunto surgiu, Luke disse que estava procurando a mesma coisa. Depois de conversar um pouco mais, Luke sugeriu que Marissa fosse até a casa dele e verificasse se o lugar era só para ele. Curiosamente, Luke não deu o endereço até depois que ele disse a Marissa de que área ela era, e quando ela o fez, ele deu um endereço que era protegido perto dela. Antes de concordarem em ir até a casa de Luke, embora ela tenha solicitado que eles precisem de uma ligação telefônica primeiro, os dois receberam uma chamada telefônica, e Luke parecia um jovem normal. Eles brincaram um pouco ao telefone, até que Marissa se sentiu confortável o suficiente para concordar em decidir ir mais cedo, apenas para passar pela casa e dar uma olhada primeiro. Marissa caminhou cerca de 10 minutos pela tranquilidade, até chegar ao quarteirão. Já era tarde da noite, então muitas casas estavam com as luzes apagadas e não havia carros na estrada. Marissa passou pela casa e notou 2 carros na garagem e um carro estacionado na frente. Todas as luzes estavam apagadas. Isso não parecia uma casa com apenas um cara sozinho. Isso já era uma bandeira vermelha, então ela voltou ao quarteirão e mandou uma mensagem para ele. "Estou quase lá." Ele respondeu. "Ah, você chegou cedo, quase pronto, anda devagar." Marissa estava sentindo mais vibrações, então ela começou a recuar lentamente na direção de sua casa, em um ritmo que lhe permitiu esperar um pouco mais pela resposta de Luke, confirmando que ela estava bem para entrar. De repente, Marissa pegou um carro se aproximando dos prêmios no quarteirão atrás dela. Ela se virou e viu uma van branca sem faróis ao virar para a rua. Marissa correu para se esconder atrás da lateral da casa e observou enquanto a van estacionava na lateral da estrada. A van ficou parada lá e ninguém saiu. Ela estava estacionada em algumas casas de distância do endereço fornecido. Então, Marissa recebeu uma mensagem de Luke dizendo: "Ok, estou pronto. Me avise quando você estiver no meu quarteirão, eu vou sair." Marissa se virou e começou a correr pelo quarteirão discretamente, mas certificando-se de ficar perto da casa enquanto ela passava, e não na calçada ou perto da rua. Ela correu a maior parte do caminho para casa e bloqueou o número. Também foi relatado o perfil do Tinder, só para garantir. Marissa e sua mãe foram até o endereço que Luke deu, e a mulher que abriu a porta negou ter filhos. Marissa e sua mãe foram à delegacia para denunciar o incidente, apenas para que as autoridades pudessem estar cientes dele e vincular quaisquer relatórios futuros a ele. Também pela cautela de Marissa, ela evitou por pouco ser sequestrada pelo motorista daquela van. Gostou dessa primeira história? Então não esqueça de se inscrever e deixar o like. E lembre-se, a próxima história pode ser a sua. Esta foi a partida do Tinder entre um cara chamado Chas e o que ele pensou serem 2 garotas da sua idade. A conversa começou com: "Meu amigo, e eu achamos você muito fofo. Espero que seu amigo também seja uma garota, hahaha. Ela é boba. Bem, eu sou." Eles compartilharam suas localizações, que não eram longas. O outro perfil perguntou se Chas estava ocupado naquela noite, e Chas respondeu que estaria com os dois. Eles concordaram em se encontrar por volta das 10 da noite, mas devido a problemas com seus pais em casa, sugeriram que se encontraram no parque. Chas recentes, e eles compartilharam números para se comunicar até se encontrarem. Chas chegou ao parque e invejou uma mensagem dizendo que estava lá, mas a outra parte não respondeu. Ele ficou preocupado e pensou que era um pouco assustador. A última mensagem que ele invejou antes de descombiná-lo foi: "Vocês estão aqui." Chas estava sozinho na floresta no parque, em um caminho de terra vazia.
e começou a ouvir ruídos na floresta, como galhos quebrando e folhas no chão, deixando que ele estava sendo observado. Ele estava usando o telefone como lanterna para navegar e, neste ponto, decidiu começar a gravar para sua própria proteção. Chas continuou gravando enquanto caminhava, revelando alguém na floresta que começou a persegui-lo. Ele parou de gravar, desligou a lanterna e se escondeu nas árvores. Quando descobriu que havia perdido a pessoa que o perseguia, ele continuou a gravar o resto do caminho de volta ao carro para ter evidências em vídeo, caso algo acontecesse. Felizmente, Chas conseguiu voltar para seu carro em segurança. Ele tentou denunciar o perfil ao Tinder com as capturas de tela que tirou, mas o Tinder respondeu dizendo que não conseguiu encontrar nenhum perfil que correspondesse à descrição ou fotos. Ficou claro que Chas não tomou decisões sábias nessa situação. Os outros perfis se recusaram a fornecer números de telefone e a se encontrar à noite em um parque próximo à floresta, onde ninguém mais estaria por perto. Isso levanta bandeiras vermelhas que eram uma armadilha, e Chas teve sorte de escapar ileso. Fora a garota que me inveja isso, não era a única que correspondia a esse perfil, mas sim sua amiga Maddie. O perfil era intitulado Invencíveis e afirmava ser de um cara, ou melhor, de um par de pessoas, incluindo esse tal de Chelsea, quem pagaria alguém para chutar o homem da foto na virilha. Essa é a história da garota em suas próprias palavras. Uma das minhas melhores amigas, uma garota chamada Maddie, estava no Tinder um dia quando se deparou com esta conta. Supostamente, era dedicado a encontrar pessoas para chutar um cara na virilha por um pagamento entre 50 e 100 dólares. Claro, meu amigo precisando de dinheiro por causa da pandemia, isso passou direto para ele. Ele rapidamente mandou uma mensagem para ela, e ela respondeu que havia várias pessoas envolvidas nisso, incluindo uma garota chamada Chelsea. Não tínhamos certeza se eles eram iguais na verdade, até hoje. Moramos em uma pequena cidade na Pensilvânia, e esta conta foi listada em algumas cidades próximas, incluindo Clearfield. Minha amiga Maddie estava um pouco cética sobre isso, então ela me mandou uma mensagem para que eu pudesse apoiá-la quando fosse fazer isso. A conta afirmava que eles estavam fazendo isso para um vídeo do YouTube, e o cara que estava sendo chutado havia perdido a aposta em um bar alguns fins de semana antes. Eu concordei em acompanhar minha amiga, porque também estava um pouco cético, mas tinha confiança suficiente de que conseguisse verificá-la se as coisas piorassem. No dia seguinte, depois que minha amiga encontrou em se encontrar com as pessoas, partimos para Clearfield. O endereço que a conta nos deu levou a um hotel aleatório em Clearfield, o que já nos deixou desconfortáveis. Todo o cenário parecia estranho, e é melhor eu incluir isso. Minha amiga Maddie nunca envolve que traria alguém com ela. Chegamos ao hotel e esperamos por talvez 1 hora, ou até um pouco, para que uma pessoa nos encontre. Eles finalmente disseram que estariam um pouco atrasados e para ficarmos quietos. Após uma espera prolongada, uma pessoa sugeriu que fôssemos direto para a casa deles, em vez de nos encontrarmos no hotel. Eu já estava me sentindo desconfortável, mas tinha confiança de que poderia proteger minha amiga, então fomos para a casa do cara. Em menos de 10 minutos, finalmente chegamos lá. A princípio, me senti aliviado, pois o endereço que ele nos deu nos levou a uma grande casa de aparência normal ao lado da estrada principal. No entanto, após uma investigação mais aprofundada, notamos um galpão assustador atrás da casa, com um homem ainda mais assustador espiando pela lateral da porta do galpão. Minha amiga Maddie estacionou em frente ao galpão e me disse para esperar no carro. Eu imediatamente percebi que algo estava errado quando ele começou a gritar coisas propostas para mim, mas confiei nela para avaliar a situação. O cara saiu do galpão parecendo muito mais nervoso e assustador do que antes. Ele estava magro, com cabelos compridos caindo sobre os ombros, e parecia nervoso e nervoso. Ele não se parecia em nada com a cara do perfil do Tinder. O ouvi perguntar a ele: "Ei, eu trouxe meu amigo junto, só por precaução, tudo bem?" Naquele momento percebi que algo não estava certo. Ele gaguejou: "Sim, tudo bem." Foi nesse ponto que saí do carro e coloquei uma faca no bolso com pressa. Entremos no galpão, e nesse momento comecei a me arrepender de minhas decisões e das decisões dela. O galpão estava imundo, cheio de itens aleatórios e caixas, com um vaso sanitário sentado no canto.
O cara, que rapidamente percebeu que devia ser um viciado, agia muito nervoso e estranho. Ele estava parado solenemente no canto, preparando seu laptop para registrar o evento. Conversamos de maneira embaraçosa enquanto ele fazia isso, e nesse ponto percebi algo mais que me incomodou. Esse cara aleatório tinha o Snapchat instalado em seu computador, o que era o que seu amigo Chelsea estava usando para enviar mensagens. Eu poderia estar paranoico, mas algo sobre isso me disse que ele era, na verdade, Chelsea, e ele precisava de outro dispositivo para usar o Snapchat para parecer que era outra pessoa. Depois de configurar o laptop para gravar, ele parecia irritado e nervoso, como se não achasse que levaria um chute na virilha naquele dia. Ele se virou para minha amiga Maddie e tratou de seus negócios com ele. Logo depois, ele perguntou em voz baixa: "Então, o que vocês vão fazer esta noite? Vocês fumaram referindo-se à maconha?" Nós dois respondemos rapidamente que não, e que tínhamos outros compromissos, apesar do fato de que nós dois fumamos. Maddie pegou o dinheiro dele e saímos. Agora, tudo isso pode não parecer estranho para uma pessoa normal, mas não posso deixar de sentir que, se eu não estivesse lá, algo ruim teria acontecido depois que saímos. Minha amiga experiente que antes de chegarmos lá, o cara do Chelsea se ofereceu para alugar um quarto de hotel e comprar pizza para ela. Não gosto de pensar no que teria acontecido se eu não estivesse lá, mas, profundamente no fundo, sei que algo muito mais sinistro foi planejado, com base no relato das meninas deste evento. É seguro assumir que o homem na foto não era o mesmo cara que eles conheceram no galpão e que esse tal de Chelsea não existia. Maddie e sua amiga foram esperadas em entrar nessa situação junta, como sempre acontece. Este é mais um exemplo de que você nunca pode ser muito cuidadoso com o namoro online. Jeremy relatou sua experiência com uma partida do Tinder com uma garota chamada Mia, que estava na mesma turma do ensino médio que ele. A conversa deles começou de forma amigável, e eles concordaram em se encontrar pessoalmente. No entanto, as coisas tomaram um rumo estranho. Vou concordar com a história. Jeremy teve uma partida no Tinder com uma garota chamada Mia, que estava na mesma turma do ensino médio que ele. A conversa começou da seguinte forma: Jeremy: "Ei, faz muito tempo que não nos vemos." Mia: "Eu sei. Ei, como você tem se comportado?" Jeremy: "Eu fui bom, apenas trabalhando muito." "E você?" Mia: "Eu tenho sido boa. Você ainda conversa com alguém do ensino médio?" Jeremy: "Não, na verdade, eu estava feliz para o ensino médio acabar. É que engraçado, só nos falamos algumas vezes na escola." Mia: "Sim, eu sei. Talvez devêssemos compensar o tempo perdido. Talvez devêssemos fazer você tirar uma foto daqui." Jeremy invejou uma foto para Mia e eles continuaram a conversar. No entanto, Jeremy não tirou nenhuma captura de tela da conversa instantaneamente, mas basicamente, a partir daí, eles continuaram a falar sobre a vida depois do ensino médio. Acertaram um encontro em um estacionamento próximo a um shopping, onde ninguém costumava ir à noite. Jeremy estava pronto para ir, pois não precisava de muito tempo para se arrumar. No entanto, Mia disse que só conseguiria chegar lá em mais 1h30, pois alegou estar com amigos e não poderia simplesmente abandoná-los. Eles combinaram o encontro para a meia-noite atrás do shopping. Jeremy chegou em apenas 5 minutos, pois o estacionamento estava na mesma cidade onde ambos moravam. Ele esperou no carro por cerca de 20 minutos, recebendo desculpas por estar atrasada a cada poucos minutos no Snapchat. Finalmente, Jeremy viu faróis na esquina que se aproximavam lentamente e depois pararam não muito longe de seu carro. Mia tirou uma foto do carro de Jeremy dizendo: "Acho que vejo você." Jeremy saiu do carro, mas imediatamente percebeu que o carro parecia ser um pequeno Honda ou Hyundai, enquanto o carro que estava vinculado a Mia no Instagram era um Jeep Cherokee. Ele imediatamente voltou para o carro e invejou uma mensagem para Mia no Instagram. Enquanto isso, o carro lá fora buzinava para Jeremy. Ele abriu o Snapchat e mandou uma mensagem para Mia dizendo: "Ei, saia do seu carro e me deixe ver você." No primeiro segundo em que abriram a mensagem, Mia demorou meio minuto para responder e disse que não queria sair, alegando que estava muito frio. Nesse momento, Jeremy percebeu que algo estava errado e decidiu voltar para casa. No entanto,
O carro o som, buzinando. Jeremy decidiu pegar a rodovia e o carro que o seguiu parou e desapareceu. Jeremy parou na beira da estrada para bloquear a conta do Snapchat, mas eles já o tinham superado. Ele foi para casa e já recebeu um DM da verdadeira Mia. A conversa deles foi a seguinte: Jeremy: Ei, isso pode parecer muito estranho, mas combinei com você no Tinder. Mia: Ei, você sabe por quê? Jeremy: Jesus, longa história. Eu combinei com alguém pescando gato como você e conversamos um pouco sobre o ensino médio. Eu realmente pensei que foi você quem conheceu em um estacionamento. Mas era um carro qualquer, não o seu Jeep. Então eu fui embora. Jeremy, invejoso, capturas de tela da conversa para ela. A história destaca a importância de ser cauteloso ao encontrar a identidade de pessoas online e verificar a pessoa antes de ir a um encontro.